Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elis. Eu criei esse canal com o intuito de ser um local onde a gente possa compartilhar sobre o evangelho, sobre testemunhos, sobre dividir tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e poder encorajar uns aos outros em vivermos o nosso chamado. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre confiar em Deus. Eu sei que isso é algo básico, né, na vida cristã, mas que muitas vezes a gente é tentado no nosso dia a dia, enfim, a sermos independentes e, enfim, não depender de ninguém pra nada. Mas quando se fala na vida cristã, quando a gente fala em dizer eu sou um pequeno Cristo, a gente precisa entender que a gente precisa confiar em Deus e depender de Deus. E muitas vezes no mundo a gente vai ser tentado a não confiar em Deus, a olhar com aquela visão de copo meio vazio ao invés do copo meio cheio, sabe. E recentemente eu me mudei com meu marido pra Alemanha pra servir numa igreja aqui, e tem sido bem desafiador, e o Senhor tem nos ensinado bastante sobre confiança, sobre confiar nele, mesmo quando quando parece que tá tudo acabando, mesmo quando parece que tá tudo difícil demais, o Senhor sempre nos ensina a confiar. E toda vez que a gente aprende a confiar em Deus e a obedecer Ele, mesmo quando a gente não entende, a gente com certeza vai viver momentos extraordinários, milagres no nosso dia a dia. E é isso que eu e minha casa temos vivido nesse tempo daqui. A gente deixou tudo no final de dezembro do ano passado pra vir pra Alemanha e servir aqui na Hope, que é a igreja que a gente tá, servindo, né. A gente veio pra cá em fevereiro, mas devido a uma questão de documentação, a gente precisou voltar para o Brasil e a gente voltou em maio. E parecia tudo impossível de dar certo, parecia que, enfim, financeiramente e até burocraticamente também, as coisas iam dar errado, mas o Senhor foi nos abençoando, foi abrindo as portas, e a gente voltou pra cá no final de agosto, vai fazer um mês semana que vem que a gente voltou. E são muitos desafios, claro, a questão da língua, a questão da cultura que é diferente, a questão financeira também, né, porque a gente eu não tô trabalhando aqui, eu tô servindo integralmente na igreja, e Tyrone também, mas alguns dias ele conseguiu, enfim, fazer tipo um mini job numa fazenda, e que a princípio seria pra ele trabalhar de segunda a sexta normal, mas por enquanto não tá sendo viável, então ele tá indo só alguns dias durante a semana. Mas o nosso objetivo seria no futuro a gente conseguir um emprego aqui por 2 questões, a questão de documentação, né, porque a gente tendo uma documentação pra ficar aqui, trabalhando aqui e tudo, a gente vai poder passar mais tempo aqui, morando aqui, servindo a igreja aqui. Então, a gente vai poder realmente investir nosso tempo nessa igreja, nessa comunidade, nesse povo, discipular, cuidar e, enfim, fazer o que o Senhor tem nos chamado a fazer. E também pela questão de sustento, porque atualmente a gente mora na casa que a igreja disponibilizou pra gente, mas temos que pagar contas como todo mundo, né. A gente aqui precisa de seguro-saúde, porque, enfim, é necessário. Então tem que pagar seguro-saúde, tem que fazer feira, tem que pagar internet, celular, enfim, tem muitas coisas. E nós cremos muito no chamado bivocacional,
que talvez, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, que basicamente é quando o missionário ele vai para outra cidade ou outro país que não é o dele, né, que tipo, ele foi enviado para aquele lugar, e através do trabalho dele, através da área, enfim, de atuação dele, ele pode tanto permanecer naquele lugar, trabalhando e alcançando aquele lugar para o Senhor. Então essa é a nossa meta para o futuro. No momento, eu não tô trabalhando, né, mas nós temos orado sobre isso para que Deus abra a porta certa, para que a gente esteja nos lugares que Ele quer que a gente esteja para influenciar os lugares que a gente vai estar, e assim poder alcançar corações e compartilhar o evangelho nesses lugares também. Mas falando sobre confiança em Deus, esse ano tem sido realmente o ano da confiança, o ano dos milagres, porque a gente é chamado a ser independente, a ter controle sobre tudo, né, e planejar nossa vida acadêmica, nossa vida de trabalho e tudo mais. E quando o Senhor nos pede isso, às vezes nos dá aquela insegurança, mas quando a gente obedece a Ele, a gente consegue ver a mão dele cuidando da gente em cada momento. E eu não sei o que o Senhor tem pedido pra você nesse momento, eu sei o que Ele me pediu, e eu sei que é desconfortável e desafiador, mas eu encorajo você a confiar em Deus. Eu acho que se eu não tivesse aberto mão do meu emprego em dezembro, eu não teria vivido tantos milagres quanto todos os milagres que eu já vivi esse ano. E sempre o Senhor cuida de nós, sabe? Quando parece que não vai dar certo, quando os prazos estão se encerrando, ou quando, enfim, você não consegue ver uma solução, o Senhor cria um uma porta onde não tem porta e acaba cuidando de você mais uma vez. E é isso que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Eh, e a última vez vocês viram, né, eu postei o vlog falando do voo que foi cancelado e tal, e a gente ainda não tinha pago o cartão, né, tipo, a gente passou no cartão as passagens, mas, tipo, tá tem que pagar o cartão e pelo fato do voo ter sido cancelado menos de 24 horas, a gente recebeu uma compensação financeira, então, tipo, a gente conseguiu pagar quase 2 parcelas das passagens e a gente ficou: "Nossa, como assim?" Tipo, a gente estava meio que naquela insegurança: "Nossa, meu Deus, a gente comprou as passagens pela fé, né, sem saber como é que ia pagar e o Senhor tipo assim, deu esse dinheiro pra gente, fez uma situação acontecer pra que a gente pudesse ser abençoado. E eu ainda não sei como é que a gente vai pagar as outras parcelas, mas eu sei que o Senhor vai abençoar e vai suprir. E todos os nossos outros desafios financeiros e, enfim, desafios do dia a dia mesmo, eu creio que Ele vai cuidar de nós, que Ele já está cuidando de nós. E eu quero te encorajar a confiar no Senhor, a sair da sua zona de conforto e dar o passo, sabe, de colocar o pé pra fora do barco e olhar pra ele, mesmo que as ondas estejam fortes ao seu redor. Olhe pra ele, olhe pra ele, porque o Senhor nos chama pra viver uma vida extraordinária. E muitas vezes, pra gente viver essa vida, a gente vai precisar abrir mão do nosso barco, do nosso conforto, aparentemente conforto, mas que não vai nos levar a lugar nenhum se nós permanecermos lá. Então, eu quero te encorajar hoje, nesse dia lindo que tá fazendo aqui, a confiar no Senhor. Confiar de que Ele abre portas onde não tem portas, sabe? Que Ele faz situações acontecerem pra te abençoar, mesmo que no momento pareça uma situação ruim pra você, como foi pra nós quando o voo foi cancelado.
mas o Senhor sabia e ele fez cooperar para o nosso bem. Então, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei que ele só vai acontecer a partir do momento que você disser e agir de uma forma que diz: "Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor", de que tudo que eu faço por ele vai valer a pena, porque é visando a eternidade que a gente faz tudo isso. É visando em conhecer a Deus que a gente faz tudo isso, e é visando em compartilhar esse amor de Deus com outras pessoas que a gente faz tudo isso. Não é fácil estar em outro país, eh, longe da sua família, dos seus amigos, e esse mês foi aniversário do meu pai e depois o aniversário do meu irmão, e aniversário da minha igreja local. Muitos aniversários. E é claro que eu queria estar aí, é claro que eu queria estar com eles, mas eu sei o motivo pelo qual eu tô aqui. E é pelo reino, é pelo evangelho, e tudo vale a pena por Jesus, sabe. A gente tem visto famílias aceitando Jesus, famílias conhecendo a Deus, voltando a frequentar a igreja depois de anos e anos fora da igreja, e é por isso que a gente tá aqui, sabe, pra ver o reino de Deus crescer, e eu sei que o Senhor tem cuidado da minha casa, da minha família, mesmo eu estando aqui, eu sei que o Senhor tem cuidado deles, e assim como Ele tá cuidando de nós aqui. E o mundo precisa disso, sabe, o mundo precisa de cristãos que realmente amem o Senhor, se disponham a dizer sim ao Senhor todos os dias e a confiar no Senhor todos os dias. Então, encorajo você a confiar no Senhor mais uma vez, a sair desse lugar onde você tem se segurado, porque eu posso dizer com toda certeza que vale a pena, sério, toda certeza do mundo, que vale a pena. Vale a pena você sair da sua zona de conforto e poder ver Deus fazendo milagres que você nunca tinha visto antes, vendo Deus multiplicar o pão e os 2 pe os 5 pães e 2 peixinhos, assim, bem na frente dos seus olhos. Ver Deus fazendo abrir portas onde não tinha portas, ver Deus fazendo famílias abrindo suas casas e falando: "Eu quero uma casa de paz na minha casa". Pessoas que você achava que eram fechadas demais para o evangelho. E Deus Deus tem pressa, sabe, em alcançar os corações sedentos. E talvez você não precise ir pra outra nação como eu vim, mas talvez você só precise se posicionar no seu trabalho, na sua universidade, abrir uma célula no seu trabalho, na sua universidade ou na sua casa. Talvez, enfim, o seu campo missionário esteja do outro lado da rua e você ainda nem percebeu. Mas onde quer que seja o seu campo missionário, tudo vai começar com um sim seu, com um posicionamento seu. E se você tem chamado missionário para ir para outra nação, não se esqueça que tudo começa na sua igreja local, tudo começa onde você está agora. Deus está te preparando onde você está. E não perca tempo só sonhando no futuro, mas haja onde você está, aqui e agora,
que eu tenho certeza que ele vai cumprir suas promessas e te levar para os lugares que ele já te falou. Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa aprender um pouco mais ou se lembrar um pouco mais sobre confiar no Senhor. E creia, creia que o Senhor tem os seus olhos abertos sobre os seus e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Um beijo para vocês. Espero que você já esteja seguindo esse canal. E deixa aqui seu comentário, deixa aqui uma oração e ora pela gente, ora pela nossa família, ora pelo evangelho sendo pregado na Alemanha e na Europa, porque as pessoas precisam desse Deus que a gente conhece. Beijão pra vocês e até a próxima.